Oi, gente, eu sou a Marina, mas também me apresentei aqui como Nina, que é o meu apelido. Vocês escolhem como preferem me chamar. Eu vou deixar aqui a única rede social que eu estou mais ou menos ativa no momento, que é no meu Instagram pessoal. E mais lá na frente do vídeo eu vou explicar por que eu fiz isso. Esse vídeo já era para ter sido postado há bastante tempo, ele foi gravado em agosto. E eu mostro aí utilizando os lápis da Bionic que eu fiz resenha, que é o último vídeo do canal. Vou deixar linkado nos cards. Que vídeo é esse? E esse vídeo era para ter sido postado junto com ele, mas não deu certo porque ficou um arquivo gigantesco. Mas nele eu mostro mais como é o processo de colorir com esse lápis de cor, especificamente falando da forma que eu me adaptei melhor. Eu estou utilizando os Bionic da linha escolar, junto com os neon e os tons pastel da marca. Eu começo fazendo uma coloração das sombras para as áreas de luz que eu quero. E vocês vão ver que durante todo o processo de coloração da pele dessa menininha que eu fiz, o desenho é meu, né? E quem pediu para colorir, quem pediu o desenho, quem decidiu mais ou menos a tabela de cor junto comigo foi a minha irmã. Esse desenho foi feito para ela, praticamente. E vocês vão ver que eu vou equilibrar muito os tons de laranja e de marrom, passando um amarelo bem clarinho, que é o amarelo da coleção, da caixinha deles de tons pastel. Porque eu achei que por algum motivo ficaram os tons mais puxados pro frio do que pro quente. E eu quis botar esse amarelo para dar uma equilibrada. Mesmo eu utilizando laranja, e pasmem, eu utilizei muito laranja neon da tabela de cor. E aí vocês vão ver no vídeo que eu fiz falando sobre esses lápis, só falando sobre os lápis em específico, que era a resenha mesmo propriamente dita. Vocês vão ver que eu vou reclamar bastante dos lápis de tons neon. Não porque as cores são feias ou nada do tipo, mas porque simplesmente eles não são tons neon. Não tem exatamente uma coloração neon. Quanto aos lápis em tons pastel, eu achei que os tons clarinhos, rosados e amarelinhos, e também tem um tonzinho de laranja lá no meio, que foram muito úteis para essa parte de colorir pele, sabe? Eles complementam muito bem a caixinha de 24 cores, a Bionic, a linha escolar dele só vai até 24 cores, até o momento, pelo menos. E eu achei que complementaram muito bem e foi bem útil, assim, fazer esse trabalho com os dois lápis, utilizando essas duas linhas, né, no caso. É importante reforçar aqui que esses lápis são bem cerosos. E por conta disso, eu me adapto melhor a colorir com eles, começando das áreas de sombra e indo depois para as áreas claras. Eu falei muito isso no vídeo da resenha, que vocês vão ver que praticamente eu segui essa ordem em todo o colorido. Não importa qual parte eu estava colorindo, eu primeiro trabalhei as sombras, depois vim com a cor base que eu queria naquilo, ou uma mistura de cores que eu queria alcançar com aquilo. E aí depois vim e dava mais uma reforçada nas sombras. E nas sombras, por ter dificuldade de pegar muitas camadas, esse lápis, ele não suporta muitas camadas, essa linha da Bionic. Por conta disso, eu tive que dosar muito na hora de passar os tons escuros, né? E já deixar um tom bem mais escuro mesmo do que o esperado. E quando foi para reforçar essas sombras já depois, para dar o acabamento final ali, eu vi a necessidade de utilizar o preto. E eu comecei utilizando o cinza e tal, vi que não estava ainda no contraste que eu queria e acabei utilizando o preto. O preto, ele é muito assim, divide muitas opiniões, né? Tem gente que adora usar o preto para tudo e que gosta mesmo da dramaticidade, dessa coisa bem escura com o claro, né? Mas isso é muito pessoal, né? Se você não gosta muito, realmente é melhor você ir trabalhando as sombras mesmo com tons mais neutros e mais escuros ali, utilizando a paleta de marrom, hein?
Essa parte da coloração do cabelo e do rosto dela, eu tenho 2 vídeos específicos já aqui no canal, que são enormes, eu reconheço, tô tendo bastante dificuldade de fazer os vídeos no tamanho mais convencional, mas enfim, eu tenho vídeos mostrando como é que eu faço a minha coloração de cabelos. Nessa em específico, eu fiquei, assim, bem receosa, porque, como eu disse, eu comecei primeiro trabalhando as sombras, para depois vir trabalhando as áreas claras e dando o tom que eu queria do cabelo, né? Isso me deu um pouco de medo na hora que eu tava fazendo, mas deu tudo certo com esse lápis. Lápis de cor é questão de paciência mesmo e de você ir dosando sua mão aos poucos, que vai tudo dando certo. Agora, na parte do vestido, o vestido dela tem camadas, né? Como se fossem 3 camadas de babadinhos, e também ele tem uma espécie de drapeado mais espaçado, mas tem, né? Eu não utilizei referência para fazer a coloração, eu utilizei a referência apenas para fazer desenho, e eu fiz basicamente aquela referência bem Frankenstein, né? Fui pegando a cabeça de uma bonequinha, de uma menina ou de uma boneca, fui pegando os olhos de outro lugar, a referência para cabelo de outro, e por aí vai. Utilizei referência para fazer o vestido, e se eu não me engano eu utilizei 2 referências diferentes. Enfim, foi assim uma verdadeira montagem que eu fiz para fazer o desenho. Só que aí na hora de colorir eu já não tinha mais os arquivos dessas fotos e tal, eu já tinha apagado. Eu fiz esse desenho há muito tempo, foi antes do mês de agosto. E aí fui colorir ele somente agora, né? Em outubro que a gente tá, eu falando agora. Fui colorir ele somente no mês de agosto. Meu gato passando aí, invadindo. Vocês vão ver que ele vai invadir bastante esse vídeo. Eu já tinha perdido as fotos de referência que eu tinha pego no início pra poder usar, né? Também pra colorir. Então eu acabei fazendo tudo mesmo, meio que de cabeça. Então pode ser que tenha alguns erros sim em termos de luz e sombra e tal, só que esse desenho realmente eu tava mais, quando eu fui colorir ele, a minha perspectiva era de treinar um pouco mais a minha coloração com lápis de cor e de testar, né, a fundo como é que funcionava os lápis da Bionic. Foi um desenho extremamente grande, eu não vou mais cometer esse erro quando for fazer resenha de lápis de cor, porque senão eu vou demorar horrores para postar cada uma. E isso também eu vou falar daqui a pouco um pouquinho melhor sobre esse canal, e enfim. Mas vocês viram aí que eu passei primeiro quase não deu pra ver no vídeo. Infelizmente a qualidade desse vídeo não tá muito boa, gente. Também vou tentar melhorar isso nos próximos. Mas eu passei um tom de amarelo bem leve, e aí depois vim de novo fazendo praticamente o mesmo processo que eu fiz no rosto e no cabelo dela, que foi trabalhar as sombras, né, com o marrom. Eu utilizei muito os lápis marrons da Bionic. A caixinha de 24 cores vem 2 tons de marrom, um tom mais puxado pro canela e um tom de marrom escuro, assim, bem neutro, sabe? Bem aquele marrom escuro padrão que a gente vê na maioria das caixinhas de lápis de cor. E esses 2 marrons, por incrível que pareça, eles balanceiam muito bem assim na hora que você tá colorindo. Eles parecem ser que não vão ser o suficientes, mas no final eles são. E tem também um tom de ocre muito bom. Vocês vão ver aí, eu falei isso no vídeo da Bionic e me esqueci na hora de colorir esse desenho. Eu falei que o lápis reagia com água e que você tinha que tomar cuidado dependendo do que você fosse fazer na hora de colorir, se sua mão suasse, enfim. Aí o que eu inventei? De fazer a estampa desse vestido com hidrocor, para ser mais rápido. E o que aconteceu? O lápis reagiu com o hidrocor, porque o hidrocor é a base de água. E aí deu uma reagida, tipo assim, quando eu passava o hidrocor, primeiro o hidrocor não queria pegar, a cor dele não queria pegar, e depois se misturava com a cor de baixo, né, a cor que eu tinha usado ali no vestido, o tom de laranja. Então, assim, não ficou exatamente muito maravilhoso. No final das contas deu certo, porque os tons, eu queria fazer uma estampa mais clarinha, aí no final, né, mudei de ideia, resolvi escurecer mais. E aí deu certo, eu utilizei tons de lilás. Eu passei, na verdade, vocês vão ver que no vídeo tá aparecendo um verde água, né? Quando misturou com laranja se tornou esse verde água, porque era pra ser um azul mais claro. Mas aí quando eu misturei com laranja ficou esse tom mais esverdeado.
E o amarelo que eu deixei bem pra ser como se fosse o botãozinho das flores, né, que são da estampa. E aí o amarelo, ele conseguiu ficar ok no meio disso tudo, porque a base era laranja, né, ele se misturou bem com laranja e o laranja não tomou demais a cor do hidrocor amarelo. Mas ainda assim deu uma modificada no tom. Outra coisa que foi um problema foram as mãos, que vocês estão vendo aí eu colorindo. Eu tive que tomar muito cuidado, porque como eu peguei a referência e era a mão de uma criança, é diferente de você. Mãos eu já acho difícil de desenhar de qualquer jeito, não interessa qual é a idade, né? Mas mão de criança eu acho mais complicado ainda, porque você tem que ter o senso de delicadeza, né? A mão da criança é sempre muito delicada. E você tem que fazer ela de uma proporção que não fique nada grotesco, que coincida com a proporção do corpo dela e também que permaneça com a delicadeza que a mão tem, sabe? A flexibilidade que a mão tem. A nossa mão é muito expressiva. E aí ela tava assim meio que pegando no vestido com uma expressão assim mais tímida e eu quis passar isso também na hora de gesticular as mãos dela, né? E assim, eu fiz alguns cortes nesse vídeo e tal, acho que não apareceu aqui, né, a parte que eu apaguei, tá? Mas teve umas horas que eu tive que apagar um pouco e voltar e colorir de novo, e apagar mais um pouco, e utilizar também caneta branca pra fazer algumas correções ali e tal, na luz e na sombra. Então, assim, é complicado, eu acho que essa foi a parte mais difícil de fazer e sem a referência. Mas no final eu achei assim, ficou um resultado bacana pra quem foi fazendo assim tudo muito, uma boa parte do desenho, principalmente a coloração, né, muito na intuição. Eu falei isso na resenha, né, dos lápis de cor da Bionic e ressalto aqui de novo que só vem um tom de laranja dentro da caixinha de 24 cores e né, tem um tom de laranja neon, que não é nem um pouco neon, gente, ele é bem distante, ele parece um tom de pele, assim, alaranjado, sabe, ele não tem nada de neon, enfim, ele não serviu pra fazer a parte de luz do laranja, né, então eu tive que dosar muito a minha mão apenas com o laranja mesmo, normal, e eu utilizei o laranja neon como uma espécie de blender de tudo. Vocês vão ver que eu passei aí esse lápis laranja maior, passei ele aí no vestido todo, e praticamente ele não dá nenhuma alteração, ele só dá uma suavizada, né, no colorido, justamente porque ele tem pouquíssima cor, assim, ele tem um tom laranja interessante, né, mas pouquíssima, e assim, eu achei um pouco chocante isso quando eu abri a caixa de lápis de cor, porque geralmente a caixa de 24 cores vem com mais um tom de laranja, pelo menos 2, vai. Ou então ele vem com um tom de amarelo muito próximo do laranja, que dá pra você equilibrar ali entre o laranja e o amarelo. Eu senti falta aqui, mas eu consegui resolver apenas dosando minha mão com laranja. Esse laranja que ficou só o toco, porque vocês viram que eu reclamei. E a mina dele já veio toda quebrada, né, pra mim. Então, infelizmente, o lápis tá também aqui, à medida que eu fui colorindo, ele foi só diminuindo, né? E tá aqui só mesmo toquinho já. Também vou pedir desculpas pelas vezes aí que eu meti minha cabeça sem querer no meio do vídeo, porque, gente, assim, ainda estou me adaptando com ângulos e afins. Na parte de cima do vestido eu fiz apenas um drapeadozinho, como se o vestido tivesse um elástico aqui no meio, né, que puxasse mais o tecido e desse esse aspecto mais dobradiço ali nele, naquela região, mas resolvi não subir a estampa por todo o vestido, como se a estampa fosse apenas na parte, a estampa ficou apenas na parte de baixo do vestido. Eu também utilizei demais o lápis branco desses lápis de cor. E ele é muito bom para você utilizar como blender, mas depois que você passa ele, fica muito difícil você voltar e trabalhar em cima naquela região, porque, conforme eu falei no vídeo da resenha, esses lápis são muito cerosos. Então,
só passe mesmo assim o branco. Eu só passei o branco quando eu já tinha certeza que tinha finalizado tudo. Aí eu vinha com o branco e o branco dava uma boa misturada ali nas cores e tudo. E aí dava aquele acabamento que é muito preferencial. É muito por época. Tem hora que eu quero que fique toda a texturazinha do papel e tem hora que não, que eu quero que fique uma coisa mais uniformizada. E aqui, gente, já na reta final do vídeo, já quase finalizando aí a coloração do vestido, eu gostaria de dizer que eu estou bem confusa com relação a tudo que está acontecendo dentro das minhas perspectivas artísticas. Acho que é bem isso, e eu também estou tendo muita dificuldade de manter, né, o canal ativo de uma maneira mais bacana. Eu vou tentar me programar melhor nesse mês e trabalhar melhor meus vídeos para que em novembro eu consiga postar pelo menos uma vez por semana. Vou tentar, né, seguir isso. Arrisque, gostaria de ideias, né, aqui nos comentários, que vocês deixassem umas ideias do que vocês acham que eu deveria postar. E por enquanto eu estou utilizando somente essa conta no Instagram, que é a minha conta pessoal. Eu acredito que muito em breve eu vou deletar outra conta e transferir para lá a maioria das coisas, porque eu estava tendo muita dificuldade de gerenciar duas contas. O Instagram não é uma rede social fácil. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês vão ver aí que eu vou finalizar com mais alguns detalhes na caneta em gel branca. E o resultado de como ficou a pinturinha, assim, um zoomzinho. E o resultado através de uma foto. Muito obrigado e tchau, tchau.